Olá! Vamos falar hoje de Kindle. Nós vamos falar de livros cristãos que você vai encontrar vantagem em ler no Kindle que você não encontraria com a versão impressa. Bem-vindos ao canal do Peregrino.com, eu sou Anderson Friend e hoje nós vamos falar de livros cristãos. Esse vídeo aqui ele é resultado de um pedido de uma inscrita que deixou pra gente essa sugestão aqui que eu vou ler agora. Muito bom, ela tá se referindo ao primeiro vídeo que a gente falou do Kindle, né? O nome do vídeo é Por que todo cristão deveria ter um Kindle? Isso aqui é uma extensão daquele vídeo e continuo reforçando. Se você é cristão, considere ter um Kindle. Então, ela faz a pergunta. Muito bom. Na verdade, ela não faz uma pergunta, ela faz aqui um incentivo, né? Muito bom. Traz mais para nós livros cristãos no Kindle. Então, como ela pediu para falar mais de livros cristãos no Kindle, na verdade, eu tinha formado vários itens do Kindle aqui, deu um catálogo bem interessante. E então eu vou fazer em duas partes. Essa é a primeira parte, que a gente vai focar aqui em falar de alguns materiais que são muito vantajosos no Kindle, mesmo em relação à versão impressa, tá? Vamos começar falando do comentário do livro de Jó, escrito por São Tomás de Aquino. Isso mesmo. São Tomás de Aquino é um dos melhores comentários do livro de Jó. É um comentário que tem peso, não só teológico, racional, força, mas tem aquele peso da piedade católica, né, que a gente pode aproveitar. Coisas do catolicismo romano não tem problema, desde que o seu autor seja um autor consagrado, um autor piedoso, e a gente sabe que São Tomás de Aquino foi. E aqui ele consegue equilibrar, né, a tensão entre o sofrimento, entre a razão, entre o que acontece, e você consegue ter noção, entendimento do que significa o sofrimento. Então ele consegue, permear detalhes assim muito ricos. São Tomás de Aquino é de uma riqueza muito grande. Ele consegue ver coisas assim muito impactantes. Então eu queria recomendar esse comentário. Você vai dizer assim, mas puxa, por que em Kindle? Tem a versão impressa. A versão impressa é muito mais cara. Lembrando, pessoal, que todos os livros aqui falados terão o link deles na descrição para você adquirir aqui, poder acessar e adquirir aqui a versão em Kindle, tá? Eu só vou falar do Kindle nesse vídeo. Por que ele é interessante? Primeiro, ele é mais barato que a versão impressa. Segundo, o Kindle é uma plataforma, né? O aparelho Kindle, né? Ele é uma plataforma que para esses tipos de leituras mais devocionais ou leituras que você não precisa de tanta marcação ou aquela leitura que você quer ler no final do dia ou antes de dormir, fazendo o Kindle funcionar como se fosse um abajur, sabe? Deitado na cama, tudo apagado, você liga ele tem aquela luz embutida, uma luz saudável, tão gostosa de você fazer a leitura. Não é como você lê no aparelho celular, né? Todas as vantagens do Kindle. Só que esse tipo de literatura, como o comentário do livro de Jó, de São Tomás de Aquino, ele nos leva a ter um desfrute melhor no aparelho. Não é aquele livro que você fica abrindo, marcando, escrevendo, relendo, colocando post-it, fazendo memorização. É um livro para você desfrutar. E eu penso que o Kindle é a melhor plataforma e para mim supera, inclusive, o impresso para livros que têm pegadas de desfrute, de reflexão. Então, esse é um ponto muito favorável para ler ele no Kindle. Só que não é só isso. Além da vantagem do aparelho e a vantagem do preço, se você tiver a assinatura da Amazon, o Kindle Unlimited, você pode ler gratuitamente. Então, para aqueles que já são leitores, né, por definição, já são literatos, já gostam de ler, já desfrutam da leitura, ao invés de pagar streaming, preferem pagar plataforma de leitura, aqui você tem um baita de um livro para você desfrutar no Kindle e não tem melhor lugar para você fazer o desfrute dessa leitura que não seja no Kindle. Então tem a nossa recomendação aqui. A próxima recomendação é essa trilogia, A Marca do Leão, da Francine Rivers. Pessoal, deixa eu falar um pouco. Vou até abrir aqui, ó. Esse livro vai abrir aqui no volume 1. Pessoal, essa trilogia aqui é absurda. É um romance, tá? Eu confesso que eu não sou daquele tipo de pessoa que gosta de romance, que mesmo em relação a séries e filmes, não é uma coisa que me chama tanta atenção. Eu sei que é uma coisa assim que faz parte do universo feminino. As moças, as mulheres gostam mais desse tipo de literatura, de conteúdo, mas eu tenho que admitir uma coisa, eu fui pego por essa obra, por essa trilogia. Esse aqui é o volume 1. A Francine Rivers, ela consegue ficar ela consegue conectar, né? Ficar entre aqueles rios que são de
plot twist, começa com a jornada do herói, depois, na verdade, ela interrompe a jornada do herói, coloca aquele conceito de plot twist, aquela coisa que você não imagina que iria acontecer jamais, que você não consegue prever. Tá se desenhando de um jeito, quando você vê, termina de outro. Ela consegue fazer isso com uma maestria. E ela é padrão novela mexicana, né? E não é jocoso aqui quando eu falo novela mexicana. É aquela coisa que você não consegue parar de ver. Eu comecei a ler esse aqui porque estava no Unlimited. Eu também tinha visto um vídeo, alguém recomendando ficções cristãs. E tinha esse livro aqui. Era uma moça, inclusive famosa no YouTube, eu não lembro agora o nome dela. Mas eu lembro que ela fez essa recomendação e eu fui ler. Meu Deus, eu li o primeiro. Falei, não consigo ficar sem ler o segundo. Só o primeiro estava no Unlimited, mas aí eu adquiri os outros dois. É livro também. Assim, ele deve ter uma coisa bonita no impresso, ele deve ter aquela coisa, né, da vanguarda, da beleza, de você ter ali aquele material físico. Mas eu penso que ele faz muito sentido no Kindle, mais do que no físico. Porque, primeiro, é um livro de história. É um livro que você não precisa ficar marcando. As marcações no Kindle faz mais sentido, porque às vezes você precisa marcar termos, nome de pessoas, para depois você procurar na própria pesquisa do Kindle. Isso é uma vantagem em relação ao impresso, porque se você marca o nome no impresso para não esquecer, você vai ter que ficar folheando para achar esse nome. No Kindle você pode marcar e depois fazer uma pesquisa das marcações que você fez. Então você consegue achar o nome das pessoas. E é muito comum em livros assim de história, de ficção, que um nome aparece, depois ele demora para reaparecer e você acaba esquecendo quem era aquela pessoa. Então você vai... O Kindle ele vai fazendo muito sentido nesse tipo de literatura. Como é uma literatura não é pequena, são livros aí talvez de 400, eu não sei exatamente o impresso, mas beira aí umas 400 a 500 páginas. Eu tive que ler assim, algo talvez de 1.500 páginas para terminar essa trilogia. Mas eu simplesmente não consegui ficar sem terminar só pelo primeiro volume, não dá, você não consegue. É absurdo. O que ela faz de legal? Ela ambientaliza você no primeiro século, o Império Romano, é essa ambientação, só que o que ela conseguiu fazer nesse livro? Uma coisa que eu achei assim, absurdo. Ela conseguiu conectar certos personagens bíblicos do primeiro século com a história dela. E ao mesmo tempo com a grande dificuldade que foi a queda de Jerusalém, a queda, mais uma vez a diáspora entre os judeus da Palestina, a destruição do templo, toda aquela cena, os judeus sendo caçados e mortos, outros sendo colocados nas arenas como gladiadores, outros sendo colocados como escravos e servos e servas, outros mulheres como escravas sexuais e por aí vai. E ela consegue ambientalizar essa cena, só que não é pouca coisa, não é aquela coisinha de só você jogar um assunto aqui e ali, ela traz detalhes. Se você não sabe nada de Império Romano, você não sabe o que é a língua latina, você não sabe o que é grego, você não sabe a cultura romana, o que eles pensavam, o que eles faziam, como eles agiam, qual era a sociabilização deles, o que era diversão para eles, o que eles gostavam de fazer, o que era um romano pobre, um romano rico, um romano intelectual. Gente, é impressionante o que ela fez nesse livro. Ela deve ter tido um trabalho assim, de pesquisa histórica muito grande. E ela consegue colocar aqui. Então só de você ter esse background do Império Romano já vale muito a pena. Só que ela aprende você que é a história. E tem um plot twist aqui, é lógico que eu não vou falar, mas o plot twist desse livro é absurdo. Você sai do volume 1 pro volume 2 com um plot twist, uma coisa que você é praticamente inacreditável. Só que o inacreditável dela não é impossível. Então você percebe que aquilo poderia ter acontecido de fato. Só que é uma coisa que você não imaginava. Então, pessoal, é muito bom. De verdade, é muito bom. Eu não conheço a Francine Rivers como uma cristã, assim, o nível de piedade dela. O pouco que eu sei é que ela é uma autora consagrada. Ela escreveu mais de 20 romances, que todos fizeram sucesso. Parte do que ela escreveu de romance, do que ela criou de romance, virou filme. Inclusive virou um filme recente sobre a história de Oséias, né? Fazendo um paralelo ali com Oséias. E a sua mulher, que na história bíblica ela é prostituta, ela conseguiu fazer um filme, ela conseguiu retratar, né, um romance, fazendo esse paralelismo num filme que eu acho que teve até um relativo sucesso. Let's hop on one of those ships and sail away. That sounds nice. Hey! You got company. Why don't you think about where we would go? Far, far away from here.
Ainda falando desse livro, pra vocês terem uma ideia como eu fiquei um pouco impressionado. Você não consegue largar. E assim, ela consegue fazer histórias que conectam com realidades bíblicas. Então vai aparecer personagens aqui como o apóstolo João, outros personagens que eu prefiro não falar para não... E eles conectam esse cenário que ela criou, essa história que ela criou com esses autores bíblicos, com essas pessoas bíblicas, que de alguma maneira ou de outra, mesmo que seja num romance, faz um encaixe perfeito e você lembra dessa pessoa depois, com a passagem bíblica. É muito bom. Nesse sentido é muito bom. Como eu disse, eu não conheço a vida espiritual dela, como é a relação dela com Cristo, mas penso que é uma mulher séria. No livro ela não coloca nada, ela não relativiza, ela trata, né, o cristão como aquele que nega o pecado, como uma pessoa piedosa que vai até as últimas consequências pelo Senhor Jesus. É um cristianismo retratado de forma pura e de forma que parece retratar aquele cristianismo do primeiro século, da igreja em Esmirna, que sofria as pressões até chegar ao martírio. Então é muito impressionante, gente. De verdade, vale muito a leitura no Kindle. As vantagens do Kindle é o que eu falei. Você consegue ter um melhor fluxo de leitura, fazer melhores pesquisas. E sim, você consegue começar lendo o volume 1 pelo plano Unlimited. E depois você pode continuar lendo. Às vezes o preço no Kindle não fica tão diferente do preço impresso, às vezes fica, aí vai dependendo da promoção. Às vezes pode até ficar mais caro no Kindle do que no impresso, quando eles não colocam a promoção no Kindle e colocam a promoção no impresso. Mas assim, vale todas as penas você ler isso. Eu te adianto, se você ler o volume 1, esquece. Não tem como você não comprar o volume 2, o volume 3, tá bom? O volume 1 é Uma Voz ao Vento, o volume 2 é O Eco na Escuridão, e o volume 3 é Tão Certo Quanto o Amanhecer. O volume 3 é impressionante. Uma conexão bíblica aqui com uma pessoa bíblica que é impressionante. Friends, de verdade. Dá uma chance aqui. Lembrando aqui que às vezes eu vou citar um autor, depois vou citá-lo de novo, porque eu não estou olhando para o autor, eu estou olhando para as obras. Então eu estou focando nas obras, no contexto das obras. Eu queria citar aqui uma obra que eu acho que vale muito a pena no Kindle, até mais que no impresso. Eu tenho ela tanto no impresso quanto no Kindle, que é o Cristianismo Puro e Simples. Pessoal, Cristianismo Puro e Simples é um livro extraordinário. Talvez, assim, a gente vê muito C.S. Lewis com Crônicas de Nárnia, com alguns outros livros, né, de reflexão, mas Cristianismo Puro e Simples é um livro que tem que estar nos seus top 10, pelo menos. É impressionante como esse livro é bom. Foram encontros radiofônicos com a BBC News durante a Segunda Guerra Mundial. E ali, nesses encontros, o Lewis ele vai começar a falar sobre questões racionais, questões morais, questões da lei moral, que ela é implícita no homem. Ele consegue trazer essa questão moral de uma forma brilhante. Essa lei que habita em nós, as ações, o prelúdio da lei, as ações que você faz, a recusa propriamente da ação. É muito bom, friends. É muito bom o Cristianismo Puro e Simples. Aí ele separa essa parte moral dos encontros que ele vai fazendo com a BBC, nesses encontros radiofônicos, lembrando de Segunda Guerra Mundial, olha o contexto. E ele começa a falar sobre a dor humana, sobre a dificuldade, sobre a moral humana, a lei moral objetiva, que ele faz de um jeito essa separação, que fica tão extraordinário a colocação dele, que você tem que se render. Até um ateu que lê isso aqui tem que se render. Ele tem que, no mínimo, dar o benefício da dúvida. Porque é impressionante como ele coloca isso. Aqui eu vi que o quinhão apologético de C.S. Lewis era acima da média. Era fora do normal. Que eu colocava num patamar assim que você fala assim, esse cara tem que conversar com cientistas, com ateus, com pessoas que rechaçam a fé cristã. Esse cara tá num outro nível. Esse foi o primeiro momento em onde ele vai tratar essa questão moral, a lei moral objetiva. Depois ele vai falar também da obra de Cristo, que é no segundo momento, que também é maravilhoso. Ele vai falar da encarnação, ele vai falar da morte, da ressurreição, ele vai dar uma resposta divina ao pecado humano. Ele vai enfatizar que o cristianismo é o que resolve essa tensão, é o que explica o problema e é o que resolve essa tensão entre pecado humano e essa dívida que a gente tem com Deus, com o divino. E ele vai tocar num ponto que eu acho fundamental. O cristianismo não é apenas ser bom. Ele usa até o exemplo do cavalheiro, né? Porque ser cristão começou a se tornar sinônimo, adjetivo, né? De pessoa boa. Ele começa a tocar em pontos ali que isso não é real.
ser cristão não é apenas ser bom. Ser cristão, ele começa a desenvolver o raciocínio que é de você receber uma nova vida. Você receber a vida de Deus. É uma vida implantada no homem. Impressionante também essa parte do segundo encontro que ele faz com o pessoal da BBC. E aí ele vai tocando esses pontos entre a relação do divino com o humano. Aí no terceiro ponto ele começa a falar de como se tornar isso prático. Porque o livro Cristianismo Puro e Simples me faz lembrar muito o que o Watchman Nee fazia nos seus livros, onde ele detectava o problema, apresentava a solução por meio da vida espiritual, descortinando a vida espiritual, que a vida espiritual não era por esforço humano, era pela fé, e que você dependia sempre de Deus mesmo para ter a vida espiritual, e depois ele tornava isso prático. Você consegue ver isso muito no Watchman Nee em livros como A Vida Cristã Normal, como O Evangelho de Deus, como Liberação do Espírito e principalmente seu grande clássico, A Vida que Vence. Né? Então lembra muito, em certos aspectos, as propostas de Watchman Nee. E aí ele vai tentar fazer aqui, trazer as virtudes cristãs, ele vai falar da fé, da esperança, do amor, aquilo que vai além do papel do Espírito Santo na formação desse novo homem, do trato do Espírito Santo nesse novo homem, e por aí vai. Aí por fim, C.S. Lewis, ele reforça, ele coloca no ponto ali que o cristianismo não é denominacionalismo. Ele entende o cristianismo como um cristianismo histórico, um cristianismo que nasceu por meio da igreja primitiva. E ele chama esse tipo de cristianismo mais puro, que não é regido de uma forma organizada, mas de uma forma histórica, por assim dizer. Ele chama isso de salão central. Vocês vão entender isso quando vocês começarem a ler. Ele vai comparar ali os salões com os saguões e etc. E aí ele vai entender que as tradições, elas são importantes, mas elas não é o salão, as tradições cristãs, elas não fazem parte desse salão central. Então ele foca no fundamento cristão e não nesses jargões, nesses conceitos lógicos e tradicionais de cada credo. Ele cita desde o catolicismo, do ortodoxismo, do anglicanismo, que era a igreja que ele fazia parte, por aí vai. É muito interessante também, né? Mesmo que às vezes a gente pode ter alguma divergência dele aqui nessa parte, mas é muito interessante. O livro é bom, você tem que ler. E no Kindle é tudo de bom. Né? Lembrando que aquele tipo de livro que é gostoso ler no Kindle, já é um livro que seria interessante você anotar, colocar um post-it, porque tem alguns pontos ali que é bom você rever, mas ainda acho que faz muito sentido no Kindle. Geralmente ele tá mais barato no Kindle. E a Thomas Nelson, ela faz um trabalho muito bom. Os livros que ela faz para Kindle estão extremamente otimizados. Você vai ver assim, estão bem feitos, com sumário, diagramação, os títulos capitulares. Thomas Nelson, a editora Thomas Nelson, é uma das melhores editoras para formatação de livros em Kindle. Agora, um outro livro que faz muito sentido eu citar aqui para Kindle é o livro Poder Latente da Alma. E por que ele é legal em Kindle? Ele é legal em Kindle não pelo fato de talvez a melhor leitura ser no Kindle por causa de alguma coisa ou outra do aparelho. Embora seja muito bom ler ele no Kindle. Só que assim, esse livro é um clássico de Watchman Nee. Ele vai explicar muita coisa e muita coisa vai fazer sentido. Quando a pessoa lê O Poder Latente da Alma, ela fica completamente impactada. Ela vai entender muito do que é esse poder latente, dessa força almática que todo ser humano tem e que é da vontade de Deus que esse poder da alma fica restrito. E ele vai explicar como os feiticeiros, os espiritualistas, os bruxos e pessoas que aprenderam a desenvolver esse poder da alma, o que eles fazem para ativar esse poder da alma. Ele vai fazer o paralelismo com Adão antes da queda, porque Adão antes da queda ele exercia esse poder no seu máximo. Ele vai explicar que Adão era praticamente um super-homem. Ele conseguiria lavrar um jardim inteiro, que tinha vários rios, o Jardim do Éden tinha vários rios, ele lavrava o Jardim do Éden sozinho. Então, ele tinha que ser de uma força excomunal. A sua mente, provavelmente, ela funcionava 100%, não com a restrição que a gente tem hoje, ele cita isso, essa questão da restrição dos 10% que a gente usa da nossa capacidade mental. E ele vai tratando de muitos pontos. Mas aí ele vai começar a falar do perigo de alguns cristãos ativarem esse poder. E esse poder vai se misturando com os dons que são legítimos, como dons de línguas, dons de profecias, dons mesmo miraculosos do Espírito Santo que a gente não deve negar que existem, a menos que você seja um cessionista. Não é o caso do irmão Watchman Nee e também não é o meu caso. Mas ele fala que esse poder da alma pode camuflar ou se parecer com uma coisa de Deus. E aí esse livro vai ajudando você
a entender esse tema, assim, relatos, explicações, assim, maravilhosas. Ler no Kindle é gostoso porque é um livro que, por mais que seja um livro que você tem que anotar, reler, rever, acaba sendo um livro quase que parece que de um filme, de uma história, de coisas que vale a pena a gente acompanhar. E ele foi muito feliz na sequência, nesse processo de falar desse perigo. Nesse sentido, o Poder Latente da Alma também pode se servir como uma espécie de manual de batalha espiritual, tá? Não exatamente aquele manual para você enfrentar demônios, assim, fazer uma guerra, de você fazer um enfrentamento com as forças das trevas, mas principalmente de você entender cada cenário. Aqui Ni fala que se a pessoa ela não for cuidadosa, ela pode até mesmo fazer orações que não são legítimas, sabe? Então vale muito a pena. Vou mostrar aqui para vocês a capa do livro. Poder Latente da Alma. Um clássico isso aqui. Foi publicado no Brasil a primeira vez pela Editora dos Clássicos, inclusive é ela aqui em parceria com a Pão Diário. Muito bom. E no Kindle faz todo sentido. A vantagem do Kindle é que está praticamente a metade do preço do livro impresso. Pelo menos no momento que eu averiguei estava. Então, geralmente, o Kindle do Poder Latente da Alma, ele é bem mais barato e tá bem feito, tá? Tá bem legal para se ler. Vale você fazer o investimento nesse material. Outro livro, eu já citei aqui numa outra ocasião, mas vou citar de novo, porque ele talvez seja uma das melhores vantagens de você ter o Kindle, que é o livro As Eras Mais Primitivas da Terra, de H. Pember. Fazendo um adendo aqui, foi diagramado pelo Leonardo de Rossi, um amigo meu, irmão pessoal, e fez um trabalho muito bom. Então a diagramação bem feita, né, sabe? Não tem aqueles erros comuns do Kindle, de linha, de falta de tabulação, de falta de justificação. Estava bem formatadinho com texto, esses espaçamentos devidos. Muito bom. E assim, o Eras é um clássico. Se você não leu esse livro, por mais que você discorde da ideia da cosmogonia de G.H. Pember, que ele faz uma distinção entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, dizendo que pode ter tido um lapso de tempo, né? E a terra era sem forma e vazia, na verdade a terra tornou-se sem forma e vazia. Esse lapso de tempo pode ser incalculável, inclusive. E aí ele vai discorrendo todo o assunto de Gênesis, uma possível raça pré-adâmica, animais, fauna e flora antes do Éden de Adão e Eva, a diferença do Éden de Adão e Eva para o Éden de pedras afogueadas, quem regia esse Éden. Aqui você vai ver que ele fala, né, por meio de Ezequiel 28, que o rei ungido, o querubim ungido, que era Satanás, era o regente desse mundo. Era ele que cuidava, era ele que estava nesse Éden, ele que tinha acesso ao monte alto e também ao céu e a terra. Então ele governava céu e terra. Ali ele traz ali umas coisas assim que absurdas. Ainda que, e é interessante, eu vou falar esse ainda que, porque o próprio Pember, ele não é dogmático. Ele coloca tudo isso aqui como inferência, como probabilidades possíveis de terem acontecido. Ele não é dogmático porque ele sabe que a Bíblia não deixou isso destacado. Então ele coloca aqui pontos para a gente refletir. Muito interessante ele não ser forçoso nessas questões, mas ao mesmo tempo impressionante certas coisas que ele viu. Esse livro é um clássico e pode explicar muita coisa. Como, por exemplo, se é provado mesmo que a Terra, ela, né, se isso for provado, porque eu sei que tem o pessoal da Terra Jovem e o pessoal que entende, né, geologicamente que a Terra é muito antiga. E se for provado que a Terra é muito antiga, Pember consegue dar todas as respostas para isso. É um livro maravilhoso. Abri aqui, ó. Esse é o tomo 1, tem os 2 tomos. Tá? Os 2 tomos. As Eras Mais Primitivas da Terra está de volta, tá? Lembrando que todos esses materiais, todos esses livros aqui, vou deixar o link na descrição aqui para você depois acessar esses livros. Pessoal, hoje não se imprime mais. A Editora dos Clássicos parou de publicar, tá? Eu não sei, parece até que a Clássicos, ela encerrou suas operações. Eu não sei como que estão esses materiais, estão sob direito de quem, se existe a possibilidade disso aqui ser publicado fisicamente. Eu tenho só o tomo 1 fisicamente, tentei achar o tomo 2, nunca consegui. E hoje, se você for tentar comprar esses livros impressos, eles passam brincando de 300, 400 reais. Chegou a ficar mais de R$1.000 os dois. Sabe por que caiu? Agora, recentemente, baixaram um pouco o preço, agora está em torno de 300, 350, até 250, você acha? Pelo menos o volume 1, o volume 2 geralmente é mais caro. Antes você, para ter os dois, passaria aí de uns 1.200, eu cheguei a fazer uma cotação de mais de R$1.200. Hoje você consegue os dois aí por 700. Mas sabe por que caiu o preço? Por causa do lançamento em Kindle.
Aí os cambistas da fé, esse pessoal que compra aí para fazer dinheiro, eles viram que não faria tanto sentido eles jogar o preço lá em cima, que agora, se a pessoa não consegue comprar fisicamente, ela compra em Kindle. E em Kindle, ainda eu acho o preço um pouco caro para livros em Kindle, mas vale a pena. Esse livro aqui valeria a pena se ele custasse R$100. O que tem aqui, meu irmão, minha irmã, vale muito. É um ouro. É uma coisa preciosíssima, sabe? E é um divisor de água esse livro, tá? O primeiro tomo ele vai falar dessa questão da cosmogonia, de Gênesis, da criação pré-adâmica, do Gênesis 1, versículo 1 para o Gênesis 2. Ele vai trazer ali, com o hebraísmo que ele tem de alto nível, que a terra não era sem forma e vazia na sua forma original. Ele vai usar o princípio de Isaías 45:18 para provar que, de forma principial, de forma em relação ao caráter divino, Gênesis 1:1, ou seja, na sua criação, e o Gênesis 1:2 não pode fazer parte do mesmo processo. Ou seja, criou Deus o céu e a terra, não pode ser a terra era sem forma e vazia no momento que Deus cria. É só você ler Isaías 45:18, abra aí o seu entendimento, coloca o óculos, abre a Bíblia, vai com pureza, com o coração aberto e leia Isaías 45:18, você vai ver que é impossível o versículo 2 de Gênesis se referir a uma terra caótica. Então a terra, por inferência principial, por conexão ao caráter de Deus, o versículo 2 tem que falar de um caos que aconteceu devido a alguma coisa. E esse devido a alguma coisa você vai encontrar a resposta no tomo 1. O tomo 2 ele vai falar da pavimentação que se fará nos últimos tempos para a manifestação do anticristo. Aí ele vai olhar o que será e coisas que antecederão o anticristo. E ele fala de coisas que ainda eram embrionárias para a época dele, mas que hoje já se consolidaram, como é o espiritismo. E aí ele vai citar ali dentro do conceito dele o espiritualismo e vai falar de cada coisa. Meu irmão, minha irmã, não tenho o que dizer desse livro. Esse livro aqui realmente é um livro para você comprar. Vai lá e compra. Começa com o tomo 1, você vai ficar impressionado com o tomo 1, depois você vai pro tomo 2. É um livro que custa R$49, então de repente comprar os dois não seja tão fácil no primeiro momento, mas ter os dois tem que fazer parte aí do seu plano de leitura. Outro livro que eu queria citar é Cristo Jesus, Homem, de Bruce Ware. Assim, é um livro que tem assim, a sua pegada mais teológica, tem reflexões ali difíceis, mas ainda dos que são dessa natureza, ele é o mais fácil de absorver. E aqui, se você tem dúvida da dupla natureza de Jesus, o que é a humanidade de Jesus, você está procurando conectar, construir melhor essa humanidade de Jesus, sem perder a referência bíblica, sem se destoar das escrituras e vendo as dificuldades com relação à humanidade de Jesus, esse livro é fantástico, não é pouca coisa, é absurdo esse livro. A vantagem dele do Kindle é que ele é mais barato e é um livro assim muito bem feito para o Kindle também. Tá? Eu tenho tanto a versão impressa quanto a versão digital e confesso para você, eu o li na versão digital e volto a vê-lo porque é um livro que você tem que rever. Não é um livro que você lê uma vez só, não. Você tem que rever. É muito bom. É muito bom. Ele vai tocar na divindade do Senhor, mas o foco do livro é apresentar a humanidade de Cristo. Como era essa humanidade? O que tange essa humanidade? Qual a relação dessa humanidade com a sua divindade? Irmão, impressionante, tá? Fica a recomendação. Um livro que eu acho que a gente não pode deixar de citar e que tem o mesmo peso do Eras Mais Primitivas da Terra é O Mistério da Criação, de Watchman Nee. É publicado pela editora Escriba do Reino. Também tem esse background de cosmogonia. Ele vai muito na linha de Pember, inclusive Nee cita Pember. E o Nee era tão didático, tão pedagógico, que tem coisa que fica um pouquinho mais difícil da gente entender com J.H. Pember, que fica mais fácil de entender com Watchman Nee. É quando, por exemplo, ele usa a diferença de Bará, de Assar e de Yatsar, que são termos usados geralmente para dizer que Deus fez, criou. Né? Esses três termos são distintos no hebraico. E o Watchman Nee fez uma divisão aqui maravilhosa. Ele vai tocar na criação, ele vai tocar na queda de Satanás, ele vai tocar na diferença de anjos e demônios, que são diferentes, tá? Essas classes são diferentes. A Bíblia deixa uma pista muito sólida, tá? Por meio de características de pronunciações a esses seres. E também porque anjos têm corpos e esses seres chamados demônios não têm corpos. E aí ele faz também essa relação com o mundo pré-adâmico. Muito bom.
Se você leu Eras Mais Primitivas e que quiser continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, quiser continuar vendo essa questão da criação, da cosmogonia, do caos, aí esse livro é fantástico. Aí os primeiros capítulos ele vai tratar isso de forma mais literal, vendo, abrindo a Bíblia para ver como foi esse processo criativo de Deus, né? O processo criativo de Deus e o caos. Só que ele não para nessa parte que Pember para, de tentar tratar isso à luz de ver isso na Bíblia, de tentar captar isso na Bíblia. Ele vai começar a olhar para questões espirituais. Aí ele começa a olhar os dias. É muito rico isso aqui. O irmão Atmani começa a olhar os dias e apresentar a espiritualidade dos dias da restauração de Gênesis. Extraordinário. Começa com cosmogonia e termina com vida cristã. Então, característica marcante de Watchman. A gente tem a nossa mais profunda recomendação. Um livro que eu acho que vale a pena é esse que você está vendo na tela, Animais, Seu Passado e Futuro, novamente H. Pember, tá? A gente falou de H. Pember no Eras Mais Primitivas e a gente quer falar desse livro. Aqui eu vou ser bem breve, mas sem deixar de frisar como é importante a gente entender como funciona a criação de Deus, a fauna e a flora. O que a Bíblia fala do destino dos animais. O que os animais têm em relação ao plano eterno de Deus. É surpreendente o que nós temos aqui nesse livro. Então recomendo muito que você leia em Kindle, é maravilhoso. É gostoso de ler em Kindle. É melhor, aqui é melhor em Kindle do que impresso. Tem também nossa recomendação. Este livro aí, Quem é o Anticristo, que envolve a autoria de G.H. Pember, D.M. Pentle e G.H. Lang, é um livretinho maravilhoso para você descobrir quem poderia ser esse anticristo. A gente está falando de autores eruditos, clássicos, boa parte deles vitorianos, né, do período vitoriano. Então eles tinham uma erudição muito profunda. E eles conseguiram perceber uma coisa que as pessoas ainda não perceberam. A diferença de que o anticristo ele não é necessariamente a figura pacífica que aparece nos 3 anos e meio iniciais. O anticristo, quando citado na Bíblia, ele é a figura maligna que vai se empossar desse homem que ora é o 7º, depois o 8º rei. E aí você vai entender quem deveria ser aquele que possui esse homem quando ele se torna o 8º rei. Recomendo muito a leitura desse livretinho publicado pela editora Escriba do Reino. Pessoal, dispensação do mistério é, como é que eu vou dizer? Dispensação indispensável, tá? Você quer entender o plano eterno de Deus, T. Austin Sparks ele faz um achado, um estudo, uma condensação preciosa demais para você entender que plano eterno de Deus não é a salvação em si. Erro, inclusive, que muitos calvinistas cometem ao entender a eleição, né? A calcular a eleição como um elemento antecipado, como uma ação antecipada de Deus para a salvação. O plano de Deus era outro. A salvação foi um remédio, foi uma ponte construída para que o plano de Deus voltasse a ter funcionalidade, voltasse a ter pleno cumprimento, voltasse a ter condições de se cumprir. E aí ele vai trazer isso, ele vai explicar isso dentro do que a gente chama de economia, dispensação, e vai traçar isso de uma maneira muito rica. Leia esse livro, pessoal, é da editora Filéu, e a sua versão em Kindle está muito boa, um preço também muito bacana, vale muito a leitura. Estamos quase terminando, eu só não queria deixar de falar da Bíblia Tradução Brasileira em Kindle. Por quê? A tradução brasileira, eu tenho ela aqui, está um pouquinho desgastada. Essa Bíblia não existe mais, pessoal. Ela não está mais no prelo, não está mais impressa. Você, para conseguir hoje a versão impressa, você tem que comprar uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, que é gigante, um calhamaço, que tem 5 versões, entre elas essa aqui. Então não é uma Bíblia hoje fácil de encontrar. E esse calhamaço da Sociedade Bíblica do Brasil eu não achei interessante, por causa do tamanho. E também porque você vai carregar várias versões que talvez não eram do seu interesse, né? Ter aquelas versões, como Nova Tradução Linguagem de Hoje, Nova Almeida Atualizada. Às vezes você só queria a boa e velha tradução brasileira de 1917 e nós não temos mais. Mas a boa notícia é que a versão dela para Kindle é impecável. Para mim, uma das melhores formatações de Bíblia, se não for a melhor. Você consegue acessar versículos, capítulos, você consegue ir e vir, você consegue ler. Então você pode fazer a leitura da Bíblia Tradução Brasileira no Kindle. E ler no Kindle também a Bíblia é muito bom. Você pode anotar, marcar, grifar, fazer referência, fazer notas e depois fazer as pesquisas para achar essas notas.
Então, se você fosse hoje ler a Bíblia tradução brasileira, como eu recomendo, de Gênesis ao Apocalipse, começa por essa Bíblia em Kindle com preço extremamente baixo. Talvez aí na faixa aí dos 5 a 10 reais, geralmente fica nessa faixa. Se essa Bíblia ficasse em torno de 20, 30 reais, ainda estava barato. Mas ela não passa talvez de 10 reais. Tem a nossa mais profunda recomendação, uma tradução muito boa, eu uso muito ela para ler, estudar, e às vezes para memorizar, é uma Bíblia gostosa de ler. A Bíblia Almeida Revista Atualizada se baseou muito nela quando ela foi desenvolvida. Estamos quase terminando, pessoal, mas eu não posso deixar de apresentar essa obra aqui. A Parábola das 10 Virgens, de Robert Gouvet. Eu creio que ainda a gente vai fazer um vídeo só para falar desse livreto. É um livreto do Robert Gouvet. E você vai quebrar a cara. Já vou te adiantando aqui que você... Se você não leu esse livro, se você nunca ouviu falar de uma interpretação mais profunda dessa parábola, eu já vou te adiantando. Você vai ficar sem reação. Ele vai conseguir provar aqui, à luz da Bíblia, da comparação e das palavras do seu original, no seu sentido original, que as virgens nécias não é o que você pensa. Elas não são, primeiro, perdidos, como alguns pensam, né? Que são crentes que se perderam. Outros que pensam que são hipócritas, como geralmente a linha mais calvinista. Eles fingiam ser crentes. Você vai ver que não tem como a hermenêutica encaixar isso, pela análise que ele faz. E alguns vão dizer que são crentes que não amadureceram, mas não perderam a salvação, mas não chegaram a amadurecer. Que é a linha que chega mais perto dele, mas ainda não alcança o que ele quer dizer aqui. Impressionante. Você nunca imaginou o que são as virgens nécias até você ler esse livro aqui, de Robert Gouvet. Não vou falar muito, eu só vou pedir para você, dê uma chance à leitura. Pessoal, esse livro Permanecer em Cristo é um clássico devocional, eu não poderia deixar de falar de um devocional, publicado pela editora Tesouro Aberto. Eu fiquei muito feliz porque eu tenho essa obra impressa. É muito bom de ler. Andrew Murray, ele era muito devoto, ele era muito piedoso, ele tinha essa devoção de ter esse tempo. Todos os livros dele que você vê, sempre ele termina fazendo uma oração, fazendo uma reflexão. Esse livro, Friends do céu, que tremendo. Um livro que fala do que é a vida. O Watchman Nee foi muito influenciado por Murray. E o conteúdo que está aqui, você vai ver que é muito parecido com o Watchman Nee. O Watchman Nee fala muito do que está aqui. A vida cristã. O poder da vida. O que é estar em Cristo. Ah, meu irmão, vale muito a pena. E você pode ir lendo dentro de um período devocional. Considere também esse precioso livro, Permanecer em Cristo. E ainda falando de Andrew Murray, eu não posso deixar de citar aqui um comentário. E esse livro é O Santo dos Santos, uma exposição da Epístola de Hebreus, muito procurado no universo impresso. Eu tenho ele impresso. É muito bom. É um comentário que também tem essa característica devocional de Andrew Murray sobre o livro de Hebreus, mas com pitadas, com colocações dele, com visões que era própria dele sobre a passagem, lendo versículo, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Extraordinário, um livro grosso, sabe? O impresso dele é um livro grande. Eu não tô com ele aqui, senão eu ia abrir para vocês, mas eu tenho ele também no Kindle e tá muito bom no Kindle. O preço, como eu disse, esses livros, eles são um pouquinho mais caros, mas você vai falar assim, não justifica a compra, justifica. Assim como eu falei do Eras, eu falo desse comentário. Justifica muito a compra. Porque é tido como um dos clássicos do comentário de Hebreus e muitos tratam esse comentário como um dos melhores comentários da Epístola de Hebreus. Tá entre os grandes comentários da Epístola de Hebreus. Então, recomendo. A característica devocional de Andrew Murray, ela é inigualável. E eu acho que tem sempre essa marca nos seus livros. Então, você vai também sentir essa característica devocional. E eu encerro aqui, pessoal, essa análise dos livros que são diferenciais para Kindle, terminando com esse comentário, porque não tem mais a versão impressa, está fora de prelo, não há previsão de impressão física, então você pode ter o comentário Santo dos Santos, uma exposição da Epístola de Hebreus de Andrew Murray no seu Kindle, por volta aí de R$49, R$50, que eu acho que é um preço justo em relação ao material, tá? Geralmente não fica em promoção, esse preço eu já tentei procurar, geralmente não fica em promoção, mas é de peso, tá? É um material de peso que deveria estar na sua biblioteca no Kindle. O Kindle ele tem essa vantagem. Muitos pensam que o Kindle ele é um leitor,
né, de livros. O Kindle é uma biblioteca. Você pode colocar aqui, brincando, mais de 8 mil livros. Sossegado, até mais. 8 a 10 mil, brincando. E você pode pôr no teu bolso, né? Carregar na sua mão. Ele é a hora que você quiser. Com prazer de leitura de papel. A luz é embutida, uma luz tratada para não fazer mal pro teu olho. A sensação que você tem que você está lendo um papel. Se você ainda quiser, você pode aumentar a temperatura, ele fica mais amarelinho, dando a impressão de um papel sépia. Se você quiser, ainda você pode jogar um fundo preto para dar aquela sensação ainda de mais descanso, como se você estivesse lendo um papel de folha preta. E o Kindle, ele tem essa característica de te dar a experiência de usuário, a UX, né, que a gente chama, o X, UX, uma experiência de papel. Não é como se você estivesse lendo num tablet, no celular, é como se você estivesse lendo no papel. Então, recomendo muito você ter o Kindle. Também eu vou deixar na descrição as opções para você adquirir esse Kindle aqui. Acho que eu vou colocar o mesmo Kindle que eu uso aqui, tá? Ou na descrição, no comentário fixado. E desejar a você boas leituras. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixa nos comentários se você tiver algum livro ou alguma objeção a algum livro, mesmo crítica a algum livro que eu citei, ou se você quiser endossar o que foi citado aqui, fazer trazer alguma coisa que eu não falei, citar alguma coisa, né? Fique sempre à vontade. Eu respondo todos os comentários. Às vezes as réplicas eu não respondo, porque às vezes eu não sou notificado pelas réplicas. Mas até as réplicas e tréplicas eu vou respondendo, tá? É característica aqui nossa do Peregrino responder todos os comentários. Então, você não vai ficar sem voz. Se você colocar aqui, a gente vai trocar uma ideia. Tudo bem? A gente vai se falando. Nos vemos logo ali.